Vamos falar um pouco do STJ. O STJ é o guardião maior da lei federal. E um dos temas que mais caem no STJ é o direito do consumidor. Como é que o senhor vê essa questão, a importância do STJ? Por que ele é considerado o Tribunal da Cidadania? Olha, na verdade, o Tribunal da Cidadania é o STJ, porque a briga de família, de disputa de bens, de patrimônio, de honra, tudo isso tem o seu deslinde permanente no STJ. O Supremo, que é o tribunal mais importante do Brasil, evidentemente, só vão as questões de natureza constitucional. Então, a grande maioria dessas questões, elas são de índole infraconstitucional. Então, é onde está, na verdade, a vida das pessoas. Quando se fala que é o Tribunal da Cidadania, porque ele julga a vida de cada um de nós. Todos nós, qualquer problema que nós temos, vamos terminar brigando lá no STJ. Sem dúvida, um tribunal importantíssimo, né? Porque o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição Federal. Então, em tese, só chegariam lá questões constitucionais. Isso é o que estou dizendo. Às vezes chegam coisas demais lá que não deveriam chegar. E no STJ, a questão da lei federal se descumpre muitas vezes uma questão de consumidor, uma questão de família, temas relevantíssimos que a gente tem acompanhado, e o STJ tem feito o seu papel, não é? O patrimônio, olha, patrimônio, a honra, a vida das pessoas, todas está sujeita a julgamento no STJ. Não tem cumprido o seu papel. O número de processos que chegam no STJ é muito grande. Por mais que se queira refrear um pouco a subida dos processos para o STJ, nós não conseguimos fazer totalmente, porque a queixa todo mundo quer ver o seu processo. Nunca ninguém se satisfaz com a derrota que sofreu. Sempre acha que teve razão e sempre guarda a expectativa de que vai ganhar numa outra instância. Então, quer sempre ir adiante. De maneira que o que vale é que nós temos bons julgadores, é um tribunal de equipe técnica muito boa, os servidores do STJ são extremamente preparados. É verdade. São concursos públicos realizados com muita destreza. Agora, o problema é que o volume de processo é muito grande, né? E com esse volume de processo que nós temos, é difícil dar vazão a ponto de deixar satisfeitos os jurisdicionados. E precisa racionalizar realmente a justiça. Agora, ministro, eu sinto muitas vezes que, em casos de grande repercussão, o juiz que está ali na primeira instância, ele é mais infenso a sofrer uma pressão. Muitas vezes o Ministério Público traz um caso com grande relevância ou repercussão na mídia, e o juiz fica muitas vezes numa situação difícil. E quando chega no tribunal, antigamente eu via, por exemplo, em São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo era conhecido os velhinhos que não olhavam jornal, olhavam só o processo. Mas a gente tem sentido que cada vez mais há uma pressão forte sobre as áreas locais, as áreas estaduais, sejam os tribunais regionais federais, sejam os tribunais de justiça. O STJ, ao ficar em Brasília, é um ponto positivo ele ficar um pouco mais distante dessa pressão e um pouco mais distante da época em que ocorreu o fato, possibilitando que ele faça um julgamento mais ponderado, olhando os autos e menos os jornais. Com mais temperança. Na verdade, a grande virtude do juiz, o juiz ele precisa ter duas grandes virtudes, sob pena de ser um péssimo julgador: temperança e coragem. Sem temperança e sem coragem, ninguém consegue ser um grande juiz. E o STJ, julgando algum tempo depois, é mais fácil de exercitar a temperança, porque os ânimos estão menos exaltados, as discussões já não estão tão calorosas, de maneira que é mais propício o ambiente para um julgamento mais sereno. Então, é vantajoso o tribunal ficar assim um pouco distante no tempo e no espaço. Pois é, o caso de repercussão, às vezes, ele diminui a margem do exercício da defesa, porque sob pressão é difícil. O Winston Churchill dizia uma frase que o senhor colocou muito bem no campo da magistratura, que a virtude mais importante de um homem público é a coragem, porque na hora do perigo, se ele não tiver coragem, todas as outras virtudes desaparecem. O senhor é famoso por uma frase de que o juiz tem que ter coragem. Sem coragem ele não vai conseguir fazer justiça, não é? Porque veja o seguinte, quando eu entrei no tribunal, em 1992, o corajoso era o juiz que condenava.
Hoje, o corajoso é o juiz que absolve. É verdade, exatamente. O que eu reclamo hoje a saga é de condenação. A sociedade é sedenta de condenação. O brasileiro ele anda muito insatisfeito com a atuação do judiciário, porque quer cada vez mais dar vazão a um sentimento de condenação. O que não é bom. Não é bom para a sociedade, não é bom para as pessoas. Essa ambiência de raiva que possa contaminar a convivência social. Agora, o que se precisa ter em conta é que há mudanças de exigência no comportamento do magistrado. Por exemplo, nós fomos crescidos, embora você seja mais novo do que eu, bem mais novo do que eu, numa ambiência em que se dizia que o juiz só fala dos autos. O juiz só deve falar dos autos, mas não troca. Vamos ponderar sobre isso aí. Porque hoje a sociedade é uma sociedade de comunicação, com as redes sociais. O juiz não pode ficar isolado, completamente isolado, indiferente ao que se passa ao seu redor, né? Então, é preciso que o juiz tenha consciência do que está passando ao seu redor. É preciso, portanto, que ele se comunique mais. Evidentemente, sem nunca perder a parcialidade e sem nunca perder, vou dizer, a consciência de que ele não pode antecipar os seus posicionamentos, as suas sentenças, as suas decisões, o que ele pensa como vai ser o processo, porque, na verdade, só vai saber como é o processo depois do trâmite normal, depois que houver acusações de defesas, né? Depois que for instalado o contraditório, possibilitando a ampla defesa para todos os jurisdicionados. Prudência, impessoalidade, imparcialidade, temperança, e temperança. Temperança. Isso é a balança da justiça, essa é a ideia. Temperança que não se confunda com, vamos dizer assim, com receio, com covardia, com indisposição para o trabalho, mas a temperança é fundamental. Eu acho que em tudo na vida a temperança é fundamental.